Que Deus abençoe a todos. Nós estamos dando início a mais um programa Obreiros em Foco Portugal. O assunto de hoje é sobre a vida sentimental. Não são poucas as obreiras que envolveram-se com uma pessoa que não deveria ter se envolvido e acabaram por dar um grande passo em falso na vida sentimental. Há obreiras que estão fazendo a obra de Deus de forma bem ativa, estão fazendo a obra de Deus de forma tão exemplar, estão sendo mesmo usadas por Deus, estão na fé, são espirituais, mas o diabo, Satanás, vem como se estivesse de pantufas. O diabo, ele vem como se tivesse nos pés um sapatinho de lã. O que eu quero dizer com isso? Ele vem sorrateiramente, em silêncio, ninguém percebe que ele chegou. O diabo vem de forma assim surpreendente e coloca na vida dessa obreira uma pessoa para lhe fazer cair na fé e afastar-se da presença de Deus e até mesmo da obra de Deus e da casa de Deus. Nós temos uma matéria que fala sobre isso. Nós temos uma matéria que fala da estratégia do mal a fim de derrubar pessoas que fazem a obra de Deus, derrubá-las de vez. Não somente obreiras, obreiros também. Não apenas jovens obreiras, jovens obreiros, mas também outros obreiros e obreiras também acabam se envolvendo sentimentalmente com quem não deveria ter se envolvido. E também não acontece somente com obreiros e obreiras, não. Acontece também com membros da igreja, evangelistas. Acontece com jovens que de forma assim cega, como se tivesse uma venda a tapar os olhos, acabam tomando a decisão errada em se envolver com a pessoa errada e acaba por se esfriarem na fé. Acompanhe essa matéria e nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Acompanhe. Um sonho desejado. Ser feliz como os casais dos filmes e novelas é o desejo de qualquer pessoa. Nada de errado, afinal Deus criou o homem e a mulher para que os dois se tornassem um só e vivessem em harmonia. Porém, o mal tem usado a vida sentimental para ser a principal pedra de tropeço àqueles que fazem a obra de Deus. Seu alvo principal são as obreiras. Ele trabalha para enfraquecê-las espiritualmente, até perderem sua comunhão com Deus, sem pressa, pois ele espera o tempo que for necessário para cair em sua armadilha. Abrindo uma brecha, passa a enchê-las de sentimentos que se opõem à fé cristã. Ele sabe que enganoso é o coração acima de todas as coisas, e seu objetivo é fazer com que ele passe a ditar o rumo de sua vida. É aí que surge a oportunidade tão desejada pelo diabo de arrastar a sua alma para o inferno. Quando a carência sentimental, a ansiedade e a dúvida dominam sua vida, o diabo lhe sugere alguém encantador, de boa aparência, trabalhador, aparentemente perfeito para ela. Mas ela, cega pelas emoções, recusa-se a enxergar os maus sinais que revelam a verdadeira identidade do seu príncipe encantado, aceitando o beijo de Judas e abrindo mão do uniforme por uma paixão desesperada. Quando se entrega ao mundo, passa a viver as melhores emoções de sua vida. Tudo se torna mágico, mas não por muito tempo. Pois quando percebe o seu vazio, que antes era preenchido por Deus, nada mais lhe traz a felicidade. A máscara de príncipe cai, revelando o que está dentro dele. As brigas passam a ser constantes. Infidelidade, a dor de ter desprezado o único que poderia ajudá-la lhe machuca todos os dias, chegando ao ponto de pensar na própria morte.
A exemplo do que fala a matéria, nós temos o caso de uma ex-obreira. Hoje ela voltou, está bem, está firme, inclusive voltou à obra, mas a Márcia, ela teve envolvimentos na vida sentimental que lhe fizeram sofrer. 2 filhas, uma de cada relacionamento, e ela era obreira, deixou de ser obreira por conta dessa má escolha na vida sentimental. Chegou à igreja muito jovem, com 14 anos de idade, e logo foi levantada a obra, sabe? É um perigo a pessoa ser levantada para a obra com tão pouca idade. É óbvio que para essa regra sempre há as suas exceções, mas a imaturidade infantil, a imaturidade até de vida, ela acaba, sabe, dando lugar a uma queda espiritual. Se a pessoa, mesmo jovem, não buscar um fortalecimento diário com Deus, ela acaba sendo vítima mesmo das ciladas do mal. A Márcia, infelizmente, ela foi vítima dessa cilada. Vamos deixar que ela fale. Vamos deixar que ela mesma conte aquilo que aconteceu com ela. Acompanhe. A minha tia frequentava a igreja e ela chamou eu e minha mãe para ir na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja e gostei. Fiz muitas amizades, me senti muito bem na igreja e tal. Aí quando eu peguei uma certa idade, aí eu saí da igreja e tal. Aí eu conheci uma pessoa lá fora da igreja, e eu tive uma relação com essa pessoa. Essa pessoa já era uma pessoa comprometida, casada, e eu acabei tendo uma filha com essa pessoa. E acabei ficando sozinha, né? Ele foi embora tal, e eu acabei ficando sozinha, tendo que sustentar sozinha, tendo que pedir as coisas para os outros para estar sustentando ela, pedir uma fralda, né? Meu irmão, ele trabalhava no mercadinho, aí ele que me ajudou muito. E ele mais novo do que eu, ele acabou me ajudando muito, com leite, com uma fralda que realmente eu não tinha condições. E meu pai me rejeitou muito, né? Ele me xingava, insinuava como se fosse uma qualquer, entendeu? Então, assim, eu sofri muito, eu chorei muito, mas aí passou esse tempo. Aí arrumei um emprego e tal, e conheci uma outra pessoa. Tive um relacionamento com uma outra pessoa. Fiquei com essa pessoa durante 6 anos da minha vida. E engravidei novamente. Só que aí ele teve um relacionamento com uma outra menina que a gente já conhecia, frequentava a casa dela, e acabou engravidando ela também. No mesmo tempo que ele me engravidou, ele engravidou essa menina. E ele quis ficar comigo e com ela. Acabou sendo que ele foi embora e ficou com ela. Foi aonde eu também sofri muito. Aí ele ia e ficava com ela, voltava e ficava comigo. E eu fui aceitando aquilo. Eu gostava muito dele. Tanto que essa minha primeira filha, eu deixava ela em casa sozinha com a minha mãe. E quando ele precisava de alguma coisa, ele, eu tô precisando disso, que você vem aqui. Eu largava tudo, deixava a minha filha e ia atrás dele. Tudo que ele me pedia eu também fazia. E eu deixava ela, eu não ligava para ela. Eu fazia tudo por ele. Até que um dia ele falou assim para mim. Ele foi trabalhar e ele me ligou um dia de Natal. Ele ligou para mim e ele falou assim: você arruma todas as coisas, arruma as crianças que a gente vai para casa da minha mãe. Aí tá bom. Aí eu arrumei tudo e ali eu fiquei esperando. E ele não apareceu. Assim, como mulher eu me senti assim, usada mesmo, né? Sabendo que eu pensava assim comigo, que eu tinha conhecido um Deus e eu estava naquela situação. Foi nesse dia que eu decidi voltar para a Igreja Universal, né? Buscar Deus de fato, de verdade. Realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração. Quando eu voltei para Deus, eu voltei de fato, de verdade. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero sofrer mais na minha vida sentimental, porque foi uma vida inteira, desde o momento que eu saí da igreja, foi uma vida inteira só de sofrimento e dor. Aí eu falei para Deus, eu não quero mais isso para mim. E eu fui me entregando para Deus, e Deus foi me moldando, né, me dando forças, e toda vez que ele vinha, eu falava não, às vezes ele dormia em casa, tal, mas eu sempre falava um não para ele. E ele acabou indo embora.
foi embora e nunca mais voltou. E eu me dedicando a minha vida cada dia mais para Deus. E foi onde eu tive encontro verdadeiramente com Deus. Que hoje eu sei que sem Ele, sem a permanência dEle na minha vida, eu não sou nada. Entendeu? E quando a gente tem um encontro com Deus verdadeiramente, aquele que tem um encontro com Deus, ele permanece. Fiquei praticamente quase 10 anos fora da presença de Deus, né? E esses 10 anos, o que eu tive só foi tristeza, né? Foi tempo perdido. E hoje eu tenho uma vida abençoada, as minhas filhas estão bem, né? Eu que era uma pessoa que não parava em emprego de jeito nenhum, o máximo que eu ficava no emprego era 9 meses, 8 meses, hoje 5 anos de empresa. Eu estou bem espiritualmente, financeiramente também estou bem. Então Deus tem progredido. Conforme eu tenho me dado para Deus, Ele tem dado para mim também. E hoje eu estou muito feliz. A Márcia conseguiu superar essas frustrações. Conseguiu superar os problemas que viveu. Veja que ela se envolveu com 2 pessoas diferentes. Ela teve com cada um deles uma filha. Hoje ela cria suas filhas, mas hoje ela está feliz na vida sentimental, está casada com um homem de Deus, superou tudo isso e está bem na fé. Hoje ela está muito bem, mas poderia continuar bem na fé sem ter passado pelo que passou. Mas as escolhas é que acaba fazendo uma pessoa sofrer. Sabe, obreiro e obreira, o pastor, ele costuma ver onde a ovelha não vê. Isso já foi feito em estudos científicos, estudos veterinários, que a ovelha, eu me refiro à ovelhinha animal, a ovelha que tem lã, a ovelhinha, ela só consegue ver a mais ou menos 1,5 metros aquilo que está à sua frente. Daí para frente ela não consegue ver nada. Então quando ela vai no pasto comendo, ela baixa a cabeça, vai comendo ali o relvado, a relva, a grama, e vai comendo, mas ela não tem noção do perigo que está à frente, há um buraco, há um abismo. Como ela só vê a 1,5 metros à sua frente, o que vem além ela não vê e acaba caindo em enrascadas, acaba caindo em abismos, acaba caindo em buracos e penhascos, aonde depois o pastor tem que ir salvá-la. Mas o pastor vê o perigo além. O pastor consegue ver o que vem além da ovelha. Então ele consegue prevenir a queda dela. O pastor consegue prevenir que ela caia no buraco. O pastor consegue evitar que ela caia no abismo. Mas mesmo assim, há ovelhas que são teimosas, que não querem dar ouvidos ao pastor. O pastor está dizendo, não vá por aí. O pastor está dizendo, não vá para esse lado, você vai cair. Há um abismo aí, há um buraco aí, não vá, não vá. Mas há ovelhas que são tão teimosas que acabam indo e acaba caindo. E o pastor tem que salvar. Então o pastor usa o cajado, que tem aquela curva na ponta, que é para trazê-la pelo pescoço, sabe? Recuperá-la, salvá-la. Mas ele também tem uma vara, que é para dar umas varadas, sabe? Representa a repreensão, a bronca. Então há ovelhas que acabam por atender ao chamado do pastor, mas há outras ovelhas que não. A palavra de Deus, ela fala sobre as más escolhas. Há ovelhas que acabam escolhendo, deixando-se levar pelo que diz o seu coração. E a Bíblia fala que o coração é enganoso. Então muitos se deixam levar pelas emoções, pelos sentimentos. Nós não temos que nos deixar ser levados por emoções e sentimentos. Nós temos que nos deixar ser levados e conduzidos pela fé. Lembra-se que está escrito, o meu justo viverá pela fé. É pela fé que nós temos que viver, e não por emoções nem sentimentos. A palavra de Deus fala em Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só o que é o coração. O coração, ele é corrupto. O coração, ele é enganoso. Então, quando a pessoa se deixa levar pelo seu coração, ela está se deixando levar pela emoção.
ela está se deixando levar pelo sentimento. O coração é enganoso, o coração engana. Você olha para uma pessoa, acha que está apaixonado por ela, acha que aquela pessoa é o seu príncipe encantado, vai lhe fazer feliz, mas aquela pessoa acaba mostrando depois as suas garras. Aquele que você pensou que era príncipe, você acaba vendo que é o sapo. Não é o príncipe que se transformou sapo. Não é o sapo que se transformaria em príncipe, pelo contrário, é o príncipe que você achou que realmente ia lhe fazer feliz, mas que no fundo era um sapo. Entende o que eu quero dizer? A palavra de Deus continua falando sobre o coração. Em Provérbios 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então você não tem que ir pelo que o seu coração aparenta ou mostra ser certo, porque ele é insensato. Está escrito aqui, o que confia no seu próprio coração é insensato. O insensato é o que não pensa, é o que não raciocina. Não raciocina, então se deixa levar pelo coração. E para terminarmos, mais um versículo que fala sobre o coração, está em Provérbios 16, versículo 1, e diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então veja que muitos fazem planos com o seu coração, mas a resposta vem de Deus. A resposta dos lábios, daquilo que você pediu, daquilo que você falou, vem de Deus. Então não vem do coração, não vem do sentimento. Pense nisso, raciocine isso. Não somente relacionado à vida sentimental, mas relacionado a tantas outras coisas da vida que envolvem uma decisão. Se você tomar a decisão pelo coração, você vai se dar mal. A nível de profissão, profissionalismo, uma escolha não só na vida sentimental, mas um projeto. Se você se deixar levar pelo coração, você vai tomar uma atitude pensando que é certa, quando no fundo, quando na verdade é uma atitude muito errada e você vai sofrer com isso. Então não se deixe levar pelo seu coração, mas sim pela fé. Muitos se afastaram por causa desse coração enganoso. E é por isso que no domingo, dia 4 de junho, às 6 horas da tarde, no antigo Cinema Império, nós vamos ter a tarde do resgate. Inclusive, eu estou dizendo para todos os obreiros e obreiras, e não apenas obreiros e obreiras, os evangelistas, integrantes do Força Jovem, os membros da igreja, todos podem participar dessa reunião. Todos devem levar uma pedra, assim como esta. Essa pedra que está aqui nas minhas mãos, ela tem mais ou menos o tamanho de um limão. Você vai levar essa pedra para a reunião. E somente na reunião é que nós vamos falar o significado dessa pedra. Pessoas que estão afastadas, pessoas que estão distantes da presença de Deus, distantes da casa de Deus e da obra de Deus, nós vamos resgatar essas pessoas. E vamos também incentivá-las a trazer uma pedra em mãos também, porque vai ser uma reunião muito forte. Então vamos nos mobilizar agora, vamos nos mover já agora para resgatarmos o máximo de pessoas. Você, obreiro e obreira, evangelista e jovem, membro, não aceite ir ao Império nesse domingo, dia 4 de junho, sozinho, sozinha. Você vai levar alguém com você, alguém que precisa de resgate, alguém que tem que resgatar o que fez, o que foi e hoje não tem sido mais e nem tem feito mais. Essa pedra vai ser a mensagem dessa tarde, que nós vamos falar sobre isso somente na reunião, mas leve a pedra. Vamos a uma canção bonita do bispo Marcelo Crivella, que fala da fé e fala do amor. Interessante essa canção, ouça. O amor apaga o passado e deslumbra o futuro que a gente sonhou. O amor faz calar as intrigas e cura as feridas que o tempo deixou. A fé faz o homem ser forte, lutar pela vida sem medo da morte. É a fé que muda
a velha história de que pobre morre, pobre não conquista a vitória. Pela fé creu Abraão, e assim foi o pai de uma grande nação. Mas foi o amor de José que os salvou, quando a fome e a seca a terra assolou. A fé tem tamanho poder, fez Pedro caminhar sobre as ondas do mar. Mas foi o amor que lhe estendeu a mão, quando a fé acabou e ele afundou. Sem fé não há salvação, mas é o amor que concede o perdão. Pela fé se encontra um Deus que é amor. A fé é a partida, o amor a chegada, os dois andam juntos na mesma estrada. A fé é o amor, a pura verdade, o início de tudo e a eternidade. Na fé e no amor caminha a igreja do nosso Senhor. Na fé e no amor caminha a igreja do nosso Senhor. Pela fé creu Abraão, e assim foi o pai de uma grande nação. Mas foi o amor de José que os salvou, quando a fome e a seca a terra assolou. A fé tem tamanho poder, fez Pedro caminhar sobre as ondas do mar. Mas foi o amor que lhe estendeu a mão, quando a fé acabou e ele afundou. Sem fé não há salvação, mas é o amor que concede o perdão. Pela fé se encontra um Deus que é amor. A fé é a partida, o amor a chegada, os dois andam juntos na mesma estrada. A fé, o amor, a pura verdade, o início de tudo e a eternidade. Na fé e no amor caminha a igreja do nosso Senhor. Caminha a igreja do nosso Senhor. Como pode uma pessoa que fez a obra de Deus durante quase uma década, quase 10 anos, e de repente, por conta de coisas que começa a enfrentar, problemas que começa a ter, acaba por se afastar? 9 anos como obreiro. 9 anos fazendo a obra de Deus e acaba por se afastar. É a história do Paulo Henrique. O Paulo Henrique era um obreiro ativo, era um obreiro de fé, fazia a obra de Deus na fé, era muito dedicado, o pastor podia contar com ele, mas de repente ele pôs esses 9 anos, sabe, pôs tudo a perder. Ele lançou esses 9 anos para o alto, ele lançou esses 9 anos para o alto, saiu da obra, se esfriou, surgiram imensos problemas, mas ele foi resgatado. A reunião do resgate foi fundamental para o Paulo Henrique. Ouça a história dele. Interessante o que o Paulo Henrique viveu e o que ele vai contar aqui. Meu nome é Paulo, eu fui obreiro da Igreja Universal por aproximadamente 9 anos.
E durante todos os anos que eu permaneci como obreiro, eu era fiel, eu era um obreiro dedicado, mas com o passar dos tempos, eu fui relaxando na fé. Eu comecei a achar que eu tinha que ter um direito do lazer, eu tinha que ter o meu horário, o meu descanso. Eu comecei a desprezar as reuniões que existiam dos obreiros, eu comecei a desprezar as vigílias, as concentrações de fé. O tempo foi passando, eu fui deixando de ganhar alma, fui me esfriando, fui desanimando. E mesmo como obreiro, eu fui me afastando de Deus. Primeiramente, comecei a enfrentar alguns problemas na área financeira, os caminhos foram se trancando. E eu recebi uma notícia num certo dia que ali começou o meu fundo de poço, mesmo como obreiro. A minha esposa, nós tínhamos comemorado o aniversário da minha filha, e a minha esposa foi levar ela no dia seguinte, que ela estava reclamando com algumas dores na nuca. E aí a médica diagnosticou que ela estava com meningite. Imediatamente ela foi levada para o hospital, internada, passou ali 7 dias entre a vida e a morte. E ali eu já não comecei a entender o que estava acontecendo, já comecei a ficar perplexo com tudo aquilo. Logo em seguida, a minha esposa ficou doente, emagreceu 7 quilos em 2 semanas, ficou acamada, entrou em depressão. A minha vida financeira se trancou de uma tal maneira que faltava leite em casa, faltava o alimento do dia a dia. Eu já não tinha mais forças para ir à igreja, ainda como obreiro. Eu já não tinha mais força sequer para ir nas reuniões de domingo. Eu ia meio que forçado, meio que arrastado. Foi quando eu percebi que a minha vida estava toda amarrada, toda destruída, em todos os aspectos, casamento frio. Então, eu procurei a ajuda do pastor. Cheguei até o pastor, me abri com ele, falei tudo o que estava acontecendo, pedi socorro. E ali eu vi que realmente não estava nada bem. Porque ao ele orar por mim, eu manifestei com o demônio. Eu passei mal, enfim. Ali eu vi que o mal já estava atuando na minha vida, que eu já estava longe de Deus há muito tempo. E a partir dali, o mal que até então estava meio que trabalhando, meio maquiando a situação, aí tudo trancou, tudo amarrou. Eu vi que realmente o mal estava ali para me derrubar, para me matar. A minha vontade era sumir, era não pisar nunca mais na igreja, era desaparecer. Pensamento de suicídio o tempo todo, eu pensava em matar minha família, em me matar em seguida, mas esse trabalho incessante dos pastores obreiros, então houve um resgate. Ali eu fui resgatado, eu pude perceber que se eu não tivesse essa ajuda, esse acompanhamento, esse socorro, eu jamais teria sido resgatado. Então, hoje, graças a Deus, com esse resgate, a minha vida foi restaurada. Eu voltei, eu já estava na igreja, mas eu voltei à presença de Deus, ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, coloquei toda a minha fé, enfim. É lógico, reiniciei o processo de libertação, tudo de novo, comecei do zero. Comecei a buscar o meu novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, enfim. Fui buscando, depois de um longo período, eu consegui novamente o meu encontro com Deus, voltar à presença de Deus. Enfim, a minha vida que estava toda trancada, toda amarrada, destruída, foi se restabelecer na área financeira, o casamento. A minha filha, que ficava sempre doente, que estava com a meningite, foi curada. Enfim, não fica mais doente. A minha esposa, eu e ela, hoje a gente vive um primeiro amor, um casal, como se fosse um casal recém-casado, né? Enfim, tudo novo. E hoje jamais eu deixo de dar prioridade, de levar a sério as coisas de Deus, as reuniões, as vigílias. E graças a Deus houve esse resgate, eu fui resgatado. É por isso que todos nós devemos fazer o trabalho de resgate. Todos nós, bispos, pastores, a esposa do bispo, a esposa do pastor, auxiliares, iburdes, obreiros e obreiras, evangelistas, integrantes do Força Jovem, membros da igreja, temos que pôr em prática o trabalho de resgate. Temos que resgatar. Como se costuma dizer, sabe, temos que arregaçar as mangas e fazer o trabalho do resgate. O Paulo Henrique foi resgatado. O Paulo Henrique foi para a reunião de resgate e ele foi resgatado hoje, ele está bem, está feliz. Vamos fazer o mesmo,
Por isso que nesse domingo, dia 4 de junho, o grande resgate vai acontecer em Lisboa, no antigo Cinema Império. Eu vou repetir mais uma vez. Essa pedra, uma pedra como esta que eu tenho aqui nas minhas mãos, você deve levar para essa reunião. Para quem está me assistindo, está vendo o vídeo, está vendo a pedra. Para quem me ouve pela rádio, é uma pedra, eu vou tentar aqui descrevê-la, é uma pedra do tamanho mais ou menos de um limão. Você vai levar a pedra para a reunião e na reunião nós vamos falar o que significa essa pedra. Essa pedra tem tudo a ver comigo. Essa pedra tem tudo a ver com você. Essa pedra tem tudo a ver com cada um de nós. Domingo, 6 da tarde, 4 de junho, no antigo Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, mesmo em frente ao metro Alameda. Todos os obreiros e obreiras da Grande Lisboa e de Lisboa, você que vive nos distritos e municípios de Lisboa, não importa a distância, você quer estar conosco no dia 4 às 6 da tarde, fica à vontade. Como também essa reunião está liberada a evangelistas jovens e a membros. Mas atenção, você não vai aceitar chegar a essa reunião sozinho, sozinha. Você vai resgatar pessoas que estão sofrendo. Incentive-as também a trazer a pedra em mãos, porque será esse o assunto dessa reunião, 4 de junho, 6 da tarde no Império. Que Deus abençoe a todos grandemente, abundantemente. Eu volto amanhã com mais um programa Obreiros em Foco, Portugal.